cabelo. Boa tarde a todos. Hoje, já vamos direto no assunto. É que hoje, no período da manhã, em torno já das 7h30, o celular já não parou de tocar. E com certeza de vários vereadores. Então, com certeza, em todos os vereadores. Fui procurado já por vários contratados, merendeiras, auxiliares de limpeza, que haviam sido dispensados. E começar a história desde o começo. Semana passada houve esse impasse, né? Tivemos presente na escola eu, Marcelo, Luiz de Paulo, que seriam que o menino, funcionário da Secretaria de Educação, Eduardo, e a Rejane chegou até fazendo reunião falando que ia dar um auxílio de R$600, que as auxiliares de limpeza, as merendeiras seriam afastadas e estariam em casa com R$600. Mas sequer ele levou pelo menos um documento. Nesse momento, Marcelo ligou para o procurador Nilo, eu mandei mensagem para o doutor Nilo, e no momento ele me respondeu, falou que nada havia sido concreto. Aí hoje, por surpresa, vem a notícia que foram todos dispensados, sem renumeração, sem nada. E no momento falou que a culpa era minha, do Marcelo e do Luiz de Paulo. Eu vou deixar para falar por último, eu vou dar abertura principalmente para os vereadores agora que querem manifestar sobre esse assunto, que eu acho uma injustiça muito grande, e depois no final eu faço meu relato. A parte, senhor presidente. É o seguinte, nós estivemos quinta-feira na Imbrantina, na escola lá, participamos da reunião lá com os servidores, né, as contratadas, pessoal da Secretaria de Educação, e nós fomos lá para fazer o bem, para discutir, para saber o que estava acontecendo. As pessoas da Secretaria de Educação nos informaram que já havia passado em 5 escolas dispensando as pessoas. Nós lá na sala, nós presenciamos os 2 servidores em reunião, informando as contratadas que estariam sendo dispensadas, o contrato cancelado. Só que é o seguinte, quando o Marcelo falou com o doutor Nilo, inclusive no Viva Voz, ele falou que não havia nada definido, não havia nada oficialmente, e disse que era para paralisar, que não ia visitar as outras escolas para dispensar as demais. Aí eu estava ao lado e o servidor falou assim, já falamos com a Maria Hermínia, falou para parar de visitar as escolas. Aí depois nós viramos as costas, vamos embora. Aí vem a informação que deram continuidade dispensando as pessoas. Inclusive, eu fiquei sabendo que lá na escola Vinícius Carano, da creche, lá da Jardim das Paineiras, todas as contratadas foram dispensadas hoje por telefone. Quer dizer, nós estamos do lado sempre dos servidores, dos professores. Tanto é que segunda-feira nós votamos aqui pela maioria das 6h20, né, de livre escolha, 2 horas na escola. Nós somos do lado dos servidores, dos professores, que é uma profissão abençoada, que eu sempre falo que a profissão é a mãe de todas as profissões. Então às vezes fica com conversinha por causa de jogo político, jogo negativo, falar mal do Lisandro, falar mal do Marcelo Moraes, falar de minha pessoa, Luiz de Paulo, ou seja, de outros vereadores também. Tem que ter fundamento, porque jamais nós vamos prejudicar a classe, porque vocês merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Também eu gostaria de manifestar minha indignação, né, em relação ao assunto. É inadmissível, principalmente pela situação que está acontecendo. Também estou tentando falar com o Nilo, não tem resposta, né? E isso que não era nem para a gente estar debatendo aqui, né? É um absurdo isso aí. Então, o que aconteceu? Há umas 3 semanas atrás já cogitava-se a notícia, né, da suspensão, né, dos trabalhadores, né, da rede de educação, também da área da saúde. Eu recebi aqui algumas pessoas de Guardinha e de Paraíso também, né, que pedindo socorro para a gente. Na ocasião, o vereador Marcelo estava presente e nós conversamos junto, né, com os funcionários e prometemos a eles, né, que na segunda-feira debateríamos sobre o assunto e que daríamos uma resposta. Na sexta-feira mesmo eu liguei para o prefeito falou que estava sabendo,
que ia me posicionar na segunda. Na segunda, nós fomos lá, nós tivemos uma reunião em relação à educação e eu cobrei essa posição do prefeito, né? Porque de mostrar a minha indignação, vou mais além ainda. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Aqui, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila. Então a informação, né, que a promotora estava exigindo do executivo providência em relação à suspensão, né, dos funcionários, né, porque algumas outras cidades, inclusive, estaria até reincidindo o contrato. Aí eu tomei a liberdade de ligar, né, que é a mesma comarca aqui em Santo Tomás, para alguns vereadores, amigo meu, questionando em relação a se havia também essa conduta no município de Santo Tomás, haja visto que a promotora que responde pela comarca de São Sebastião do Paraíso é a mesma que responde por Santo Tomás. Eu recebi informação, né, dos vereadores que não, pelo contrário, eles estavam remanejando alguns funcionários e estavam dando todo o suporte e apoio para que esses funcionários permanecessem na administração. E eu passei isso, né, na segunda-feira para o prefeito, né, aí até vim aqui, né, calcei a cara, falei que o prefeito tinha se sensibilizado, que por enquanto ia manter, né, os funcionários e que já teria um plano B, que era o auxílio emergencial, né, auxílio emergencial para que ajudasse, né, os funcionários. Aí foi questionado aqui na casa, alguns vereadores questionaram sobre o aumento, né, que é uma casa legislativa. A gente teve o exemplo lá do Congresso Nacional, que a proposta do presidente Bolsonaro seria R$200, e que lá o Congresso Nacional passou para os R$600. Então, é uma casa para ser debatida, é uma casa de leis, né? Então, cada um, vereador tem uma posição, mas todos os vereadores do lado dos funcionários, né? E o que acontece? Nesse interim, houve esse procedimento, né, que eu fiquei sabendo, que a gente tem muitos amigos que trabalham na administração, amigos e amigas, que são funcionários, né, que merendeiras, né, que trabalham também na área da educação. E elas questionaram, né, que teriam realmente ido e que, né, estava forçando eles a assinar a suspensão. Agora, hoje nós tivemos a notícia, né, logo de manhã, várias pessoas, né, questionando a gente aqui em relação não só a suspensão, mas como né, a exoneração. E eu parabenizo Vossa Excelência, né, porque eu acho que é a atitude mais correta de nós sentarmos, debatermos sobre o assunto, mas eu acho que o certo era ir lá no Executivo, né, e cobrar, né, uma postura em relação a isso. E por que está fazendo isso? Essa é a minha posição, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pois não. Primeiro, você já teve uma ótima ideia na questão da pesquisa referente à educação, do qual até na tribuna eu esqueci de mencionar isso, e quero te parabenizar. A ideia inicial de travar a pauta semana passada para fazer a pesquisa foi do presidente. E eu esqueci de mencionar, então te parabenizo e parabenizo novamente por essa reunião. Eu também, no dia que vocês me ligaram que estavam no Ibrantina, procurei a secretária de Educação. Ela me disse que iria visitar todas as escolas urbanas e rurais com uma opção como uma opção aos servidores de suspensão de contrato para receber um auxílio emergencial. Quem não quisesse fosse até o RH pedir uma rescisão de contrato. Primeiro, que eles não querem ser mandados embora. Segundo, que o auxílio emergencial também não tinha sido publicado nada judicialmente, nem juridicamente, nem pela Procuradoria, como o próprio procurador disse. Então não tinha nada publicado.
E após isso, o vereador Sérgio agora nos disse, eu também não estava sabendo, que o Valquim falou que iria pensar sobre isso, né? Iria até considerar as suas palavras. E hoje nós realmente tomamos um susto e foi uma surpresa para todos nós. E a gente está aqui para tentar ajudar essa classe que sempre é a mais prejudicada, né? Quando iniciam-se os cortes iniciam-se por baixo ou a corda arrebenta do lado mais fraco. Então, eu acredito que poderia ser feito de outra maneira, até porque nós temos cargos com valores altos na prefeitura que poderia ser muito bem suspenso temporariamente e também receber um auxílio e até salvar 4, 5 empregos com apenas uma suspensão de um cargo de alto escalão. É isso que eu tenho a dizer. Pela ordem, presidente. Então, hoje pela manhã também, eu recebi de uma funcionária dizendo que irão marcar uma reunião para que eles assinem um documento, né, onde eles vão ser exonerados, e que se eles não assinarem esse documento, nem o pagamento de rescisão eles irão receber. Então, assim, ela já tinha entrado em contato dizendo antes, ó, nós devemos assinar isso, o prefeito falou que não ia mandar embora, agora está mandando embora. Então, ninguém sabe o que vai ser feito direito. E o que a gente quer garantir é que as coisas sejam feitas da forma correta. Porque eu não entendo, vereador Sérgio, o senhor que entende mais de leis, se você pode chegar para o funcionário e dizer que você não assinar um papel, você não vai receber a sua rescisão. Né? Então, assim, qual é o trato que está tendo com o funcionário? Primeiro que ninguém está sabendo direito como que está sendo a transparência dessa conversa. E depois o que é que vai ser feito com o funcionário. Então, eu acho que a gente depois pode até ouvir os depoimentos, ver o que está sendo dito, né? E qual é a atitude que a gente pode tomar, porque realmente a gente não sabe o que está acontecendo. É isso que é a minha sensação que eu tive até agora. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu, quando cheguei agora aqui na casa, eu fiz questão de descer aqui para o plenário, sentar, nem fui ali conversar com ninguém, as meninas viram, só cumprimentei, um tchauzinho, sentei aqui, não fui falar com ninguém, porque tem muita coisa sendo dita, tem muita coisa sendo falada, diante de um ato covarde de gente que não tem coragem de colocar a cara e falar a verdade. Não adianta a gente ficar tapando o sol da peneira aqui não, porque a gente tenta ser muito educado, mas eles só estão ferrando com a gente, literalmente. As meninas estão aqui, e eu estou vendo que tem algumas meninas aqui que estavam na reunião do Ibrantina, certo? Do qual eu, Vossa Excelência e o Luiz estivemos lá. Eu não sei se alguém da câmera podia jogar lá a imagem, só para a gente poder registrar uma situação. Elas estão aqui e elas podem comprovar o que eu vou dizer aqui agora. Não precisa focar perto não, só para me perguntar para elas entenderem onde eu quero chegar. Vocês presenciaram em algum momento, eu, Marcelo, Luiz de Paula ou Lisandro, concordando ou discordando do fato que aconteceu lá no Ibrantina? Não. Certo? Vocês acabaram de fazer o sinal que não. Nós fomos lá para fazer o quê? Para entender o que estava acontecendo. Não foi isso? Em algum momento nós chegamos a criticar o ato do prefeito? Não. Em algum momento nós criticamos o ato da secretária? Não. Em algum momento nós dissemos assim, olha, isso aqui não é o que está sendo, vamos dizer, dito e tudo mais, porque a gente queria entender também, certo? O bom que vocês vieram, e nós não pedimos para vocês virem, né? Eu acho que alguém deve ter ligado para o presidente, você falou que teria essa reunião e abriu para elas estarem aqui, porque elas estavam aqui hoje. A questão é, vamos fazer uma historinha. O que o vereador Sérgio cita é verdade. Há mais ou menos quase um mês, ele recebeu aqui
algumas pessoas no sábado, por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, e nesse sábado, o vereador Serginho tomou pé do que estava acontecendo. Então, olha só, há praticamente um mês atrás já estava se sendo falado de dispensar, certo? Pois bem, o vereador Serginho foi até o prefeito disse, olha, o vereador Valdir inclusive falou isso aqui na última sessão, que ele iria rever a situação, vereador Vinícius, e iria aguentar mais um mês. Vamos ver como é que vai ser isso e tal e tudo mais. Ficou acertado tal e tudo mais. Pois bem, de repente a gente está aqui na Câmara, recebo uma ligação numa quinta-feira de manhãzinha, o presidente falando, ó, o pessoal da educação, do RH, está passando nas escolas e pedindo para assinar um documento. Que documento? Não, minto, não foi, perdão, falei assinando documento, não, passando para dispensar as meninas. Nós pegamos, vamos no Ibrantina, marcou 11 horas, estávamos lá no Ibrantina, eu, vereador Luiz de Paula, vereador Lisandro. Chegamos lá, as meninas estavam lá, sentamos, presenciamos, não falamos nada, só ouvimos. Na hora que o servidor, que eu não vou falar o nome aqui, né, porque eu sei que ele apenas estava sendo, né, cumprindo a função dele, porque quem tem que fazer não tem coragem de ir lá falar, que é a secretária de educação, né, fraca, que já está de hora extra, né. O que aconteceu? Eu perguntei, e as meninas estão aqui, não me deixa mentir, porque depois eles vão falar, como eles já estão falando, que vocês vão ser mandados embora por causa da Câmara. Estou mentindo? Não chegou isso até vocês? Que vocês foram mandadas embora por causa dos vereadores? Não chegou até... Oi? Exatamente. Aqui, disseram para vocês... E olha, eu estou falando isso porque o vereador Sérgio também deve ter recebido. O vereador Vinícius eu sei que recebeu. O vereador Lisandro também eu sei que recebeu. Chegou até mim aqui que o prefeito não, vamos dizer assim, não assumiu a bronca e dispensou as meninas, porque o vereador Jerônimo não concordou com R$600. Foi uma das fofocas que chegou. Daqui a pouco o senhor vai entender. Segunda fofoca que chegou, que as meninas que não assinaram, foi por causa delas que vai mandar todo mundo embora. Estou mentindo, meninas? Chegou do Jerônimo, chegou de vocês, vou falando as fofocas aqui, vocês vão confirmando ou não. Terceira fofoca, que o vereador Sérgio teria dado uma declaração no jornal, e que por isso que estava mandando as meninas embora. Vocês estão percebendo então que é só a Câmara que está envolvida, né? Quarta fofoca, que o vereador Lisandro, que o vereador Marcelo, que o vereador Luiz de Paula estiveram no Ibrantina, e foi por isso que os três atrapalharam o andamento do possível, vamos dizer, auxílio de R$600, e que estavam mandando as meninas embora. Chegou a quinta fofoca de que existe uma briga política entre o presidente da Câmara, com o prefeito municipal, com o Marcelo Moraes, com o vereador Vinícius, porque a questão envolvendo o veto do 1/3, por isso que ele ia já acabar com tudo. Vocês estão percebendo? Tudo, e não adianta falar para mim que não, porque tem professor aqui que ouviu de uma diretora que falou para a servidora, os culpados são os vereadores. E tem vereador desta casa que está fazendo fofoca na rua. Eu falei que era para aceitar o negócio dos R$600. Eu falei. E falando que a culpa é dos vereadores. Só que as fofocas vão chegando, e aí as pessoas vão acreditando nessas fofocas. Hoje eu recebi um áudio de uma mulher dizendo para mim assim: por favor, não envolva mais nesse assunto, porque só foi você, o Lisandro e o Luiz de Paula ir na escola
que o trem descambou tudo e nós fomos mandados embora. Quem falou isso para nós foi a diretora. Ou seja, vocês estão percebendo que eles querem jogar a culpa na Câmara, querem jogar a culpa em vocês, servidores, mas não querem assumir um ato que eles não têm coragem de vir aqui falar? Ou seja, o prefeito é o bonzinho, ele que mandou vocês embora e ele é o bonzinho. A secretária que mandou vocês embora e ela é a boazinha. Quem fez tudo isso foi a Câmara, por causa do veto, porque o vereador não concordou com R$600, queria mais, certo? E nós estamos aqui tentando, né, de toda forma. Prova que na última sessão o vereador Sérgio até tipo assim, eu senti dele que ele não quis nem causar polêmica do assunto, ele não quis nem estender o assunto na hora que eu tratei do assunto aqui no grande expediente, porque já estava resolvido, já estava pacificado, certo, vereador Sérgio? Estava tudo ok. Então, se estava tudo ok, beleza. Aí hoje manda todo mundo embora e vem e fala que foi culpa da Câmara, dos vereadores. Covarde, mentiroso, mentiroso. Senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que convocasse a secretária de Educação para a próxima segunda-feira para essa tribuna aqui. Eu quero que ela fale nesse microfone que a culpa foi da Câmara. Eu quero que ela fale ali os motivos. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que encaminhasse um ofício em nome da casa, hoje, em caráter de urgência. Se ela não vir segunda-feira, a gente reforça isso na segunda, e se ela não vir na outra segunda, a gente monta uma comissão especial de investigação e pôr força de polícia para ela vir aqui. Porque não pode ficar com conversinha de coisa que eles não têm coragem de fazer. Coisa que eles não têm coragem de fazer. Então, quando o vereador Valdir disse aqui, olha, vamos tentar chegar num acordo dos R$600, porque eu tenho medo que elas não tenham a questão dos R$600 e tudo mais. Manda para cá, não foi combinado, não foi falado para vocês, 4, que iria mandar para cá uma medida provisória para a gente votar? Não foi dito isso para vocês? Ou eu estou mentiroso nessa história de novo? Foi dito para vocês em reunião. Agora, o que não pode é falar uma coisa, que nem eu falei para o vereador Tatuzinho hoje. Fala uma coisa e faz outra. Eu estou tentando ligar para o Nilo desde aquela hora que nós chegamos aqui na Câmara, vereador Tatuzinho. Ele me ligou agora, Marcelo. Ele me ligou agora, falou que até ia te ligar. Falei, estava em plenário. Mas assim, o Nilo, infelizmente, coitado, não vai ter força. Pois é, mas olha para você ver, ele disse para nós, eu ainda liguei para ele, as meninas estão de prova aqui, ó. Coloquei no Viva Voz, e antes dele começar a falar, o que eu falei, meninas? Nilo, está no Viva Voz e todo mundo está ouvindo a sua fala. O que ele disse para nós, vereador Lisandro? Não tem nada concreto. Que não tem nada concreto, não tinha nada concreto. Então, peraí, os 2 servidores lá, aí beleza, Serginho. O que nós falamos? Então, vamos deixar eles aqui conversando. Foi ou não foi, meninas? Vamos deixar eles aqui conversando, vamos sair, vamos embora, já resolveu o problema. Deixa eles aqui conversando e já está resolvido, vereador Jerônimo. Certo? O Nilo falou que ia ligar à tarde para nós, que estava tudo certo, que ia fazer uma reunião com a gente. Beleza. O que aconteceu? De repente a gente começa a receber, vereador Sérgio, um termo de suspensão de contrato que elas teriam que assinar. Só foi a gente sair, apresentar o termo de suspensão para ela, porque se apresenta esse termo de suspensão lá, na hora que nós estivéssemos lá, não ia ser assim, ué. Aí as meninas não quiseram assinar. Aí agora estão falando que é culpa do Marcelo, que é culpa do Lisandro, que é culpa do Luiz de Paula, 1, que é culpa do Serginho, 2, que é culpa do Jerominho, 3, que é culpa do Vinícius, 4, que é culpa das meninas que não assinaram, 5. O prefeito falou para elas, o pessoal, a diretora está falando para elas que vai contratar uma empresa, presta atenção, uma empresa terceirizada para ver se elas vão prestar serviço. Para quê? Que? Empresa terceirizada igual a nossa querida Elementar? Não,
que a cidadã não recebeu Não até tem hoje? alimentar não, tem a concita. Tem Pois gente é. há 12 anos sem receber. Pois é. 12 anos. Aí, vereador Entendeu? Sérgio, por isso que eu estou cobrando aqui, por quê? Porque Vossa Excelência foi pego de surpresa, o senhor disse no jornal, porque na semana passada o senhor veio aqui e disse que já estava tudo resolvido, e o prefeito não tem a hombridade, não é homem suficiente de vir na frente da televisão e falar: eu estou mandando embora porque não tem prestação de serviço, por isso que eu estou mandando embora. Aí tem que colocar a culpa no Ministério Público, que tem uma recomendação, tem que colocar a culpa na Câmara, ele quer dividir o bolo e ele não ficar com nada, sendo que a responsabilidade é dele. Muito Então, claro. senhor presidente, está muito fácil resolver esse problema. Maria Hermínia vinha aqui segunda-feira, põe ela aqui, vamos conversar com ela aqui. Segunda-feira ela vem aqui, vamos questionar ela. A gente aproveita para questionar sobre a pesquisa mequetrefe que ela fez, querendo colocar os vereadores na baila. A gente já questiona tudo, né? Traz ela aqui na segunda-feira, porque sinceramente, senhor presidente, de conversinha essa cidade está cheia. O que mais me deixa triste, meninas, e espero que vocês possam defender, né? Porque vocês presenciaram tudo, a sorte é que vocês presenciaram tudo, é que vocês possam defender o seguinte: olha, eu estava no dia da reunião com os vereadores e não teve nada disso não, porque fica colocando os vereadores todos na baila, inclusive da própria base dele. Como que pode falar que o vereador Jerônimo é um dos responsáveis porque não concordou com R$600? Mas é claro que ele não concordou com R$600, ele veio aqui no plenário e disse que queria mais. Não, 600 não, aí nós vamos votar aqui, manda medida provisória, porque eu falei na cara do prefeito que eu não aceito R$600. Foi ou não foi o que o senhor falou? Até porque no Congresso foi feita a mesma Vereador Exatamente. Marcelo, deixa eu só, a minha fala naquela sessão, eu disse também que eu fui pego de surpresa porque eu não havia participado da reunião no qual o Executivo tinha falado que mandaria para essa casa uma medida provisória. Sim, o senhor falou isso. No momento, eu não concordei com 600, porque eu ainda citei aqui, quem ganha 1.200, quem ganha 2.500 ou 3 ganhar 600, o que vai fazer com R$600? Obviamente que, na pior das hipóteses, se tivesse mandado e mandasse a medida provisória, mesmo atendendo à vontade da gente, que era demais, nós votaríamos 600 também. Mas também não foi enviado, Agora, né? no outro dia, na terça-feira, nós participamos sim de uma reunião, lá nós fomos lá, eu, o Valdir, o Serginho e o Tatu, Paulo César. A nossa solicitação foi que não dispensasse ninguém, principalmente numa crise dessa. A prefeitura, que é a maior empresa da cidade, numa situação difícil que nós estamos atravessando, por 200 pessoas desempregadas, realmente é um absurdo. E foi nos garantido ali, o que o Sérgio falou, Em foi plenário. o que realmente aconteceu lá, que, não, eu vou deixar suspenso então, e vamos esperar um mês e nós ver o que faz. Então, quer dizer, vamos... Seria final de junho. Isso. Mesmo a gente, eu me manifestei contrário lá em mandar embora. Eu acho que não é o momento de dispensar ninguém, diante da crise que nós estamos atravessando. Então foi garantido para nós ali que vamos segurar um mês, ver o que as coisas acontecem e tal. E agora, hoje, novamente, ontem eu até falei com o Sérgio, segunda-feira, né, Sérgio? Quando eu recebi o Jornal do Sudoeste, falou: Sérgio, eles vão repensar, não foi isso que saiu no Jornal do Sudoeste? Vão repensar a medida que eles estão tomando. E hoje, eu até cheguei atrasado, senhor presidente, que eu estava no médico em Ribeirão Preto, e aí o Sérgio me ligou e o Paulo César dizendo, realmente é um absurdo, na altura do campeonato, eles numa crise que nós estamos atravessando, dispensar os funcionários e assim jogando a culpa no Ministério Público. Tudo que acontece é do Ministério Público. Então, Eu acho que o Ministério Público, se tivesse que mandar do jeito que manda também, tem que ser prefeito, não pode ser Ministério Público. Perfeito.
Então, senhor presidente, eu me manifesto como sempre me manifestei, desde o dia que saiu essa notícia, que eu sou contra, radicalmente contra. Infelizmente, não compete a nós obrigar, não é da nossa competência tomar uma atitude e falar, não vai mandar embora. Lógico que vai depender do bom senso do prefeito em continuar dando emprego a essas pessoas que tanto merecem para cuidar das suas famílias. Então, o meu ponto de vista, senhor presidente, é esse. Eu sou contra, não sei o caminho que até que essa casa pode tomar, porque pedir nós já pedimos, né, Sérgio? Outro dia nós fomos e para mim estava acertado, te juro mesmo. Mas aí, mais uma vez, fomos pegos de surpresa com essa medida aí, que realmente é muito ruim, tanto para as escolas, quanto principalmente para os funcionários que prestam aí um relevante serviço à nossa comunidade, e ficar aí desempregado numa crise dessa. Hoje eu estava em Ribeirão, recebi diversas mensagens, a minha resposta foi a mesma: a Câmara vai se reunir para ver que caminho tomar, ou no diálogo com o prefeito, para tentar rever e reverter essa situação. Então, eu quero manifestar o meu repúdio em relação a isso. Uma parte, vereador, só para... dentro dessas pessoas que a gente conversou e que tentou interceder e pedir ajuda, olha, para você ter nós atendemos uma moça aqui da Guardinha. Essa moça, faz 9 anos que ela está na administração, certo? Ela passou por um câncer, né, com a perda da mama, e ela é arrimo de família, é ela e mais 2 filhos, entendeu? Agora imagina um psicológico de uma pessoa recebendo uma informação dessa, uma pessoa que é arrimo de família, que tem que cuidar dos filhos, você entendeu? Tendo a notícia de uma exoneração, né, do seu emprego, não vai poder mais trabalhar. Isso aí realmente é frustrante, né? A gente não compactua com essas atitudes, é inadmissível isso. Eu queria só complementar. Marcelo, desculpa, perdão. Só ver uma mensagem que eu recebi, onde o prefeito tinha oferecido o benefício a nós e nós estávamos felizes. O benefício de R$600, lógico, né? Teve vereador entrando no meio. É o que eu estou te falando. Entendeu? Agora parece que mandou todas nós embora. Dá uma olhada nisso e pede ao prefeito. Olha para você ver aqui. É o que eu estou te falando, dá dó, cara. Gerando. O que falaram, o que estão falando, as meninas não deixam a gente mentir aqui, depois você pode conversar com elas pessoalmente. O vereador que está entrando no meio, que não concordou dos R$600, foi o senhor. Os 3 vereadores que foi na escola e que não concordou com o ato de dispensar, foi nós 3. O vereador que fez a pesquisa, que derrubou o veto no seu que ir para papai, foi o outro. O vereador, você está me entendendo? Na verdade, nós fomos contra mandar embora, e quando manifestou em relação aos 600, achando pouco. Não é? Então, quer dizer, aí, em momento algum, nenhum de nós vereadores, principalmente nós 4 aqui que foi lá, em momento algum manifestou ser contrário. Eu disse ser pouco, R$600. Para quem ganha mais, passar a ganhar 600. E eu ainda falei aqui, suspender os contratos, não volta mais. Isso aí é conversa para depois dormir. Eu vou suspender, depois não volta mesmo. Sim. Eu ainda fui tão correto com as meninas, elas estão aqui, não me deixa mentir, que eu ainda disse: olha, meninas, uma coisa eu vou dizer para vocês, eu não posso falar nada caso ele dizer o quê? Se for chamar pelo concurso. Não foi isso que eu falei para vocês? Eu falei: olha, nós não podemos fazer nada, porque de repente ele vai dispensar vocês e vai chamar o pessoal do concurso. Não foi isso? Não deixei claro isso para vocês lá? Aí fica falando, vereadora Cidinha, que é culpa da Câmara, vereador Vinícius. Não pode. E eu queria aproveitar, né, tem muita gente nos assistindo, principalmente as envolvidas no caso. Eu gostaria de pedir, meu telefone todo mundo sabe, se alguma diretora chegar em você, grave,
manda para mim. Manda que a gente chama a diretora aqui também, para dar esclarecimento. Porque, sinceramente, eu não vou deixar meu nome, porque o meu nome não é pirulito para ficar na boca de ninguém. Não é. O que eu faço, eu assumo. O que eu falo, eu assumo na frente de qualquer um. Então, assim, falar que é responsabilidade dessa casa é, no mínimo, leviano. No mínimo, leviano. E se alguém chegar em você e falar para você assim, ó, foi a Câmara, está mentindo para você, é porque não tem coragem de falar a verdade para você. É exatamente isso. Então, senhor presidente, eu já fiz o meu pedido, acho que, né, depende de Vossa Excelência essa questão. Pela ordem, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, aos nobres pares, Vossa Excelência, presidente. E todos os vereadores que me antecederam aqui concordam com a fala deles. Nós estivemos aqui na sessão passada. O que nós repudiamos, inclusive o próprio vereador Jerônimo, como disse, até o próprio Valdir, todo mundo aqui disse o seguinte, que não concordava com R$600, porque uma família, eu aqui disse aqui, usando essa tribuna aqui, que não concordava com R$600, porque a pessoa que tem que pagar aluguel, que tem que pagar a prestação de casa, que tem que colocar o sustento dentro da sua casa, para os seus filhos, como que ele iria pagar com R$600? Então, o que nós queríamos é que se mantivesse o emprego de todos. Isso era o que nós queríamos. Inclusive, teve vereador aqui que ainda disse, no final de tudo, se não tiver condições, a suspensão ainda é melhor do que mandar embora. O próprio Valdir disse isso. Porque nós estávamos preocupados, né, Valdir, com tanta suspensão e quanto mandar embora. Nós não concordaríamos com o valor de R$600, que era pouco, nós não queríamos que mandasse embora, que mantesse o emprego de todos, porque nós sabemos que esse momento é extremamente difícil. É um momento, né, desta pandemia, está crescente. Só ontem no Brasil foram mais de 1.200 mortos. Não sabemos quando vai chegar esse pico. Graças a Deus na nossa cidade não está tão grave. Mas como que pode, num momento desse, dispensar o servidor público, fazer o remanejamento? Sabe que tem muita coisa para ser feito na cidade, inclusive a questão que eu questionei aqui a semana passada, sobre por que o município não teve condições de dar aula para os alunos online, porque é ultrapassado, é arcaico, é atrasado. A verdade é essa. Quer dizer, vão perder o ano os alunos por causa da pandemia. Sim, a pandemia tem a sua culpa, mas por incapacidade, por falta de tecnologia, de aprimoramento, de se preparar por momentos difíceis. Não se preparou e agora vem querer culpar. O prefeito nunca é culpado, como o próprio Jerônimo disse. É porque o Ministério Público pediu. É porque a Câmara é contra. Porque o vereador tal que fez isso. Porque o funcionário que não aceitou. Fiquei sabendo hoje que rasgou pedido da suspensão na frente de funcionário para falar ainda, estamos rasgando isso daqui porque a culpa é da Câmara, porque a Câmara de Vereadores que impôs, que não concorda com pagar os R$600. É mentira, é vergonhoso um chefe do Poder Executivo determinar que alguém fale isso se ele determinou. Porque eu não quero acreditar que ele possa ter determinado alguém para dizer isso a um servidor. Não pode humilhar o servidor. Então, fica aqui o meu apelo também, junto com os demais vereadores. Todos os vereadores estão a favor do servidor, de vocês, do pai de família que precisa do emprego. Nós vamos procurar encontrar um caminho para ver se ele possa ter um pouco de compaixão com o servidor neste momento tão difícil, porque vai ter muitas famílias que, se fizer isso, vai passar fome.
Porque emprego não se tem, ninguém está contratando. E aí coloca essas pessoas na rua e não quer assumir a culpa. O chefe do Poder Executivo é ele. Quem vai assinar a suspensão ou a rescisão é ele. Ele que está à frente desta cidade. Não venha colocar a culpa nos outros, não. Assuma, seja homem de assumir os seus atos. Não fica jogando nas costas dos outros, não. Tá? É isso que eu queria dizer a todos, gente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu tenho certeza que todos os vereadores que acham um caminho para resolver esse problema. E não tem outro caminho se nós não dialogar. Nós vamos ter que dialogar. Nós vamos ter que falar com o prefeito, novamente, e tentar resolver. Porque todos nós queremos, o Marcelo quer. Hoje de manhã nós tivemos um problema fora, você tentou dialogar, eu tentei dialogar com outra pessoa, nós não resolvemos, mas tentamos. Não é isso? Eu acho que não tem outro caminho. Todos nós queremos achar o caminho. Eu acho que o caminho, como o vereador Zé Luiz falou, quem tem a caneta é o prefeito, não somos nós. Então o caminho é dialogar, não tem outro caminho, não sei esse. A não ser que vocês achem o outro para a gente... Uma parte na sua fala, Tatu? Deixa eu falar também uma parte dele. Desculpa, Cidinha. Não, por favor, você... Mulheres sempre na frente. Obrigada. Ô, Tatu, eu concordo que é o diálogo, mas, por exemplo, sentou com vocês e falou uma coisa e não cumpriu, então é isso que não dá. Era isso que eu ia falar, perdão. Você entendeu? Então, assim, não é que a gente não quer conversar, é que tem que conversar e manter a palavra. E o que não pode ter, Tatu, é esse desgaste, eu vou te falar, desnecessário, chato. Para mim, eu acho que é ridículo você querer jogar uma responsabilidade que é de autonomia e do prefeito nessa casa. Essa casa está a fim de discutir porque nós vamos intermediar o que está chegando da população para a gente é o prefeito. A gente está levando a demanda lá. Então, eu concordo, quer conversar, nós vamos. Só que ele senta numa mesa, fala o que tem que falar, a gente fala aqui e ele cumpre. O que não pode é colocar os vereadores em situação de constrangimento porque ele não está cumprindo. Tranquilo, todo mundo quer conversar, só que a decisão é dele, e ele tem que assumir as responsabilidades e o que ele toma de decisão, não pode ficar jogando para cá, pronto, acabou. É justamente o que eu estou dizendo, todos nós queremos achar uma saída, e não tem outra pode marcar, nós vamos lá, a hora que quiser. Não tem outra saída se não for isso. Eu estou à disposição. Defender os funcionários, nós não temos a caneta na mão. Não mesmo. Então nós temos que, de uma maneira ou de outra, nós temos que dialogar e tentar resolver. Não tem outra saída, não tem outro caminho, eu não vejo outro caminho. Se tiver outro caminho, beleza, mas não vejo outro. Agenda, nós vamos lá, eu vou, não tem problema nenhum. Desculpa, vereadora Cidinha, eu ia falar exatamente isso que Vossa Excelência falou. Pois não. Né? Tatu, o que eu vou falar, por favor, não se sinta, tá? Um caboclo que não respeita nem a base dele, que não sabe dialogar com a base dele, que coloca o vereador Sérgio na linha de fogo, que coloca o vereador Jerônimo na linha de fogo como colocou, quer dialogar? Vocês estiveram lá, vocês 4 estiveram lá, vocês conversam com ele todo santo dia, vocês falam com ele o tempo todo, vocês trocam ideias com a equipe deles o tempo todo, eles não respeitam vocês. Eu sou a favor do diálogo sempre, Tatu, mesmo não gostando do prefeito, não gosto dele, eu não gosto dele, mas respeito ele como prefeito, ele é o prefeito, ele é a autoridade máxima da cidade. Eu não vou chamar o Valquim para um churrasco na minha casa, nunca na minha vida, e ele também não vai me chamar para um churrasco na vida dele, apesar do Valdir ficar brincando de vez em quando aí a respeito de umas situações. Agora, a questão o diálogo é a política. Nós temos que esgotar o máximo possível do diálogo. Então, por isso que eu estou dizendo. Mas no dia que ele, vamos lá, no dia que ele conversou com o vereador Sérgio, não, já está tudo certo. Conversou com o vereador Jerônimo, já está tudo certo. Teve o diálogo. Correto. Cadê a palavra dele? O homem tem que ter palavra. Palavra. Porque bigode a gente arranca e coloca aqui na mesa e fala assim, eu vou cumprir, mesmo que eu não consiga cumprir. Tem que ter palavra. Agora vem e fala uma coisa
e aí depois manda os servidores na escola pegando a assinatura das meninas para suspender o contrato delas. Ninguém estava sabendo. Se não fosse o presidente receber uma foto de uma das servidores, ninguém estaria sabendo. Saiu no Jornal do Sudoeste, a própria assessoria de imprensa fala na reportagem que não tinha conhecimento e depois tinha conhecimento. Ou seja, o prefeito não consegue dialogar nem com a secretária dele, eles não conseguem conversar entre eles. Ele não consegue falar com o jurídico dele, a secretária de educação não consegue falar com o departamento jurídico dele. Quer diálogo com a Câmara como? Ele não está respeitando nem vocês. Vamos parar com essa idiotice de querer tapar o sol com a peneira. Ele está colocando vocês em linha de tiro, colocando nós em linha de tiro, sendo que nós não temos responsabilidade nisso. Nós somos legisladores, vereadores. Na hora que eu liguei para o Rildo falou: Marcelo, eu estou desde cedo aqui, tentando entender o que está acontecendo. Foi ou não foi, Rildo? Ou seja, está pegando todo mundo de surpresa, todo mundo. E quer diálogo como? Se fosse para ter diálogo, teria chamado pelo menos vocês 4 e falado assim para vocês, assim, ó: ô vereador Tatuzinho, amanhã eu vou mandar todas elas embora. Deveria ter falado isso para vocês. Sim, Marcelo, mas tem outro caminho para nós percorrer, para tentar ajudar? Claro que tem, claro que tem. Tem outro caminho sim. Pega elas, coloca tudo dentro do Fundeb, porque o dinheiro está vindo. Elas sempre estiveram dentro do Fundeb. Sempre estiveram dentro do Fundeb. Por que tirou elas do Fundeb? Então, é que eu dizia, nós temos que achar o tirou caminho. elas do Fundeb. Ele é o prefeito, ele pode colocar de volta. Coloca elas dentro do Fundeb, dá garantia para elas dentro de lei. É por isso que temos ele que dialogar. É o prefeito, ele tem a caneta na mão. Agora você não tem coragem de fazer? É por isso que nós temos que dialogar, justamente. O caminho nosso é dialogar. A gente dá sugestão aqui, eu estou dando sugestão disso faz quanto tempo? O Cícero está falando isso faz quanto tempo? O Rildo está falando isso faz quanto tempo? Todos nós estamos falando isso faz quanto tempo? O presidente da comissão está falando isso faz quanto tempo? Tira as meninas da folha de pagamento fechada e coloca dentro do Fundeb. Resolve todos os problemas. Por mês. E gasta com elas 90. Sobra 350. E gasta 90 com elas. Vem tapar o sol com a peneira comigo? Não, o buraco comigo é um pouquinho mais embaixo. Porque eu consigo ver onde está o dinheiro tudinho. Agora, falar que quer diálogo, vá catar coquinho na ladeira, velho. Vereador, eu não estou falando que ele quer diálogo, não, pelo amor de Deus. Eu falei aqui que nós temos que dialogar. Eu não falei que o prefeito. Não, eu não falei que o prefeito quer diálogo. Eu falei que o caminho nosso é dialogar. Não tem outro caminho. Se for para colocar A ou B, nós temos que dialogar. É nesse sentido que eu estou falando. Não estou falando aqui em nome do prefeito. O prefeito está mandando dialogar. Não é isso, não. Eu estou dando apenas a minha visão. Que nós não temos outro caminho de se dialogar. É só isso. Pela ordem, parte. Primeiramente, quero saudar nossa amiga, graças a Deus. Fiquei feliz, viu? Rezei para a senhora. Fiquei feliz quando eu soube, ontem à noite, a Sirlane conversou com a sua assessora, ela disse que estava tudo bem, fiquei muito feliz. Eu cheguei muito recente nessa casa aqui, com um discurso mais moderado, viu, Marcelo? E vou até o último dia, sim. Até quero pedir para Vossa Excelência tirar essa palavra, que eu não gosto do prefeito. Você às vezes não convive, as ideias não batem. Mas essa palavra não gosta é muito forte, não é bem assim. Sabe por que eu falo? Até porque eu sei que o seu coração não é de ódio, não é de nada. Não, dele eu não gosto mesmo, e vou falar para o senhor por que eu não gosto. Porque o homem que faz o que ele fez comigo, junto com o secretário dele de desenvolvimento, não é homem. Não é homem. Não é homem. Vou te falar uma coisa. Por isso que eu não gosto dele. O senhor falou que nós 4 teve lá, nós 4 somos só 4 votos, nós não resolvemos. O que vai resolver é nós caminhar todo mundo junto. Trazer Maria Hermília aqui segunda-feira, não vai resolver em nada. O que precisa resolver é a situação deles. O que vai resolver? Ela tem que explicar para nós. Sabe o que eu acho que está faltando nessa casa aqui? Nós está faltando um pouquinho, assim, habilidade nossa. Quando vier alguma coisa aqui, a gente aprovar rápido. Tem coisas nessa pandemia que não está tendo tempo. Você vê lá no Senado, todo dia estão aprovando uma coisa correndo. O tempo requer isso. Então eu acho que, concordo com quem achou que é pouco, 600, mas hoje eles tinham pelo menos 600 para garantir alguma coisa.
Então, mas quando for assim, nós temos que apoiar. Rápido, traz, manda para cá, vamos dar os 600. Depois, na hora aqui, como eu defendi, se puder levar para 700, 800, bom. Se não tiver jeito, dá os 600, que eles já não estavam sem. Então, acho que nós precisamos, olha, só resolve uma guerra enquanto tiver um que levantar uma bandeira da paz. Você está dizendo que não adianta, mas nós temos que continuar insistindo em ir no gabinete, fazer reunião e achar o diálogo. Enquanto nós ficarmos do lado de cá achando que tem razão e que não tem, o prejudicado está na ponta, é eles. É igual o que eu te disse aquele dia, eu não sei se a gente está ajudando os professores ou não, votando daquela forma. Fizemos a parte para demonstrar o lado da gente. Mas se acontecer aquele veto, olha para você ver, nós todos aqui acaba, em vez de ajudar, então acho que nós precisamos, sabe, vereador, quando chega uma coisa que unir e fazer, manda, vamos fazer rápido, vamos garantir aquele percentual que está sendo proposto, que às vezes ainda é melhor do que nada. Olha agora a situação, nem uma os 600, parte, vereador, nem os 600 e nem nada, e essa é a preocupação que eu tenho. Então eu acho que nós temos que continuar insistindo no diálogo, tem que acreditar, com tudo o senhor acreditar que a conversa não está valendo, uma hora ela vai valer. Uma hora toca no coração do sujeito e eles vão achar o caminho e vai de encontro. Talvez não seja o que é a expectativa, mas pelo menos não fica em vão. Igual hoje nós ficamos agora com essa notícia. Eu percebo que não tem o que fazer e nem os 600 tem para ajudar eles. Então essa é a minha preocupação. Nós temos que mudar o jeito aqui. Vamos unir, vamos dar as mãos, vamos insistir. Uma parte, porque vereador, é o melhor caminho. Uma parte. Certa parte eu discordo com Vossa Excelência, que nós precisamos unir, nós já estamos unidos, nós sempre fomos unidos pelas coisas certas e corretas. E quanto a não dar os 600, não é falta de união nossa não, é porque ele não mandou para essa casa, é porque ele não encaminhou, a responsabilidade é dele, não tem como defender, vereador, o indefensável. E Vossa Excelência, nesse momento... Só uma colocaçãozinha. Se aquele dia nós fala, manda, aqui nós emenda, nós estávamos no arreio. Hoje está dando motivo para falar, porque criou-se uma resistência não, vereador, aqui, que os 600 era pouco. Vereador, deixa mandar, aí nós fazemos emenda, não é nós que entra no entendimento. De mandar não, vereador. Não é nós que impedimos, não. Ele é livre e cabe a ele, quando é de interesse dele, ele manda projeto para essa casa, ainda pede urgência, protocola num dia e quer que vota num dia. Ele não mandou o projeto para essa casa porque ele não quis. Porque se ele quisesse, esse projeto já estava aqui desde o primeiro dia que ele cogitou a encaminhar para eles a suspensão do serviço, e ele não fez. Então a responsabilidade aqui, neste momento, é exclusivamente do prefeito municipal. Acredito que nenhum de nós, temos culpa por ele não ter encaminhado a esta casa. Caberia a ele encaminhar, nós analisarmos e como Vossa Excelência disse. Aí seria 600, se pudesse ser 800, se não pudesse pelo menos garantir os 600, concordo com o que o senhor diz, mas não cabe a nós pegarmos ele à força e encaminhar um projeto para essa casa não, vereador. Eu não queria estar aqui discutindo responsabilidade, eu queria estar aqui ouvindo deles, é pouco 600, mas pelo menos nós temos 600. Exatamente. Agora não tem nada, é pior. Vereador Valdir, José, só para esclarecer, Valdir, naquele momento que eu principalmente, eu achei que 600 era pouco, mas nós estamos calejados já, nós sabemos que a emenda, se a medida provisória viesse, obviamente que nós não ia passar para 1.200 ou 1.800 sem antes conversar lá, porque nós sabemos que nós não podemos legislar em matéria financeira, lógico que ia ser inconstitucional. Mas o problema é que ele também não veio, nem de 600, vereador, entendeu? Mas eu também achei pouco 600. Essa é testemunha que eu coloquei aqui. Vamos discutir, mas nós não podemos fechar o diálogo e a coisa não acontecer, que agora vai ficar aí. Aquilo que nós discutimos aqui não era motivo também para não mandar a medida provisória. Mas se tinha a intenção, a pretensão de dar os R$600, mandasse,
Por mais que se nós passássemos para 1.000, nós não ia fazer uma lei inconstitucional aqui. Ô, vereador, Tentar, tanto é que naquela reunião lá, o próprio prefeito me falou, Joaquim, mais de 600 nós não conseguimos dar. Mas mandasse com 600 então, pelo menos. O vereador Valdir disse no início que está há pouco tempo aqui na casa, então deve ser até por isso que talvez a gente discorda da palavra dele. Nós estamos desde o início, todas as vezes, 100% das vezes que nós fomos chamados, falando eu especificamente, para conversar sobre algo lá na prefeitura, ou algum projeto de lei que servidores viessem até a Câmara, eu participei de todas as reuniões. Inclusive eu. Inclusive o vereador Marcelo até fica quietinho nas reuniões. Fico quietinho. Uma só lá que deu probleminha, mas tudo bem. Não é o caso. A medida provisória que eu vi via Facebook, que vocês já estavam sabendo em reunião lá com o prefeito antes, por que não chamou todos os vereadores então? Falou assim, ó, essa medida provisória preciso mandar para a Câmara. Prefeito, manda amanhã. Se é para ajudar, manda amanhã que a gente faz missão ordinária. O Lisandro faz missão ordinária do dia que ele, todos os dias que ele pediu missão ordinária, o Lisandro fez. Então, assim, o lance do diálogo é válido, mas é válido quando tem resultado. Porque quando você conversa e não tem o resultado eficaz, a gente fica como bobo, a gente fica pensando em fofoca, em politicagem. E outra coisa, o Brasil hoje, ele é dependente do Estado. A maioria das pessoas depende do Estado, até porque todo mundo paga imposto e grande maioria das pessoas não tem recurso para ficar em casa, igual aquelas hashtag fica em casa. Tem gente que não tem nem condição de comer no outro dia se ficar em casa. Então a gente depende do Estado e depende da Prefeitura. E esses servidores dependem do serviço deles, da Prefeitura. Ao mesmo tempo que a Maria Hermínia falou que pode vir a ser recontratados, e até lá, se não recontratar, e se não tem uma medida provisória publicada, eu falei, Maria Hermínia, não tem nem uma medida provisória publicada. E essa notícia da medida provisória foi feita há 2, 3 semanas atrás. Pode mandar projeto aqui que a gente faz o que for. O que eu fiz junto com o Marcelo e a Cidinha do projeto de educação não é brincadeira. Eu acho que é difícil ter uma comissão que trabalhou tanto igual nós trabalhamos no projeto de educação. Desculpa, eu vi que o Cício Danilo está ali. Na segunda-feira na tribuna, eu esqueci até, eu já falei isso com o Lisandro no começo da sessão, e estou falando com o Cício e com o Danilo, o apoio que sempre teve, o Sindiaduc sempre lutou também pela jornada extra classe, e eu esqueci de falar em tribuna isso também, estou agora reconhecendo o trabalho de vocês aí também. Tá? Vereador, o senhor permite uma parte? Na hora. Quando nós fomos lá, você estava sabendo primeiro que nós, foi só para comunicar a nós que mandou esse ofício aqui, da medida provisória. E eu não estava sabendo? Eu já sabia, já tinha mandado, ele só comunicou a gente, né? Ó, mandei um ofício para lá, estou comunicando vocês, aí vocês veem o que é o melhor entendimento. Não, que ofício? Vocês ficaram sabendo primeiro que nós. Que ofício? Qual ofício? Não, que ofício? Que ofício, vereador? Ele ia mandar. O senhor está mais perdido do que segue em tiroteio, vereador? Não, ele ia mandar. Olha para o senhor ver, presta atenção. Foi falado para essa casa aqui que seria mandada uma medida provisória. Certo? Foi falado, não teve ofício não. Falado. E foi falado por vocês. Nós não estamos aqui, Chegou lá que o documento chegou agora aqui da medida provisória, você não lembra? Que isso? Marcelo, o Claudio quer dizer o seguinte, é que à noite aqui na reunião, vocês foram os primeiros a tocar nesse assunto. Mas lógico que vocês falaram lá na reunião de pauta, O que nós estamos questionando aqui é o seguinte, eu montei no carro aqui, vereador Sérgio. Teve uma notícia na rede social também. E fui lá no prefeito. Na hora eles publicaram. Falei com o Nilo e com o Pedro Ivo. Falei com os dois. Me explica o que está acontecendo. Fui lá na prefeitura. Avisei o presidente que eu ia. Primeiro eu fui na Maria Hermínia para ter acesso à documentação. Falou que a documentação estava com o Nilo. Aí eu saí da secretaria e fui lá na prefeitura. Me explica o que está acontecendo. Olha, o próprio Nilo e o próprio Pedro Ivo, falando que ia ter uma reunião, que ia decidir e tal, papapá, e saiu no jornal a informação. O Nilo virou e falou assim, a nossa lei orgânica, presta atenção que eu vou falar, tá? A nossa lei orgânica não permite a gente encaminhar uma medida provisória para ser votada, vai ser feita em decreto. Vai ser feito por decreto, o afastamento dos R$600. Pois é, eu fiz a mesma pergunta, como decreto? Sabe qual que foi o pedido que eu fiz para ele, vereador Valdir? Eu disse para ele, Nilo, trate desse assunto com a Câmara, chame a Câmara, chame todo mundo. Se for só o decreto, nós
nós via pelo jornal, não usava nem... Exatamente, é isso que eu estou te dizendo. É isso que eu estou te dizendo. O próprio jurídico disse para mim, Marcelo, não pode ser feito via medida provisória. Nós estamos, exatamente, nós vamos fazer via decreto. Aí eu falei, mas como decreto? Você não vai discutir isso com a Câmara? Ah, o prefeito está estudando aí e tudo mais. É o que eu estou te dizendo, Valdir. Aí fica difícil, entendeu? Então assim, vereador Marcelo, aí fica colocando na Câmara. Sabe da entendeu? onde surgiu isso aí, infelizmente? Eu não sei por que a MEG serve para São Sebastião do Paraíso hoje. Quem participou de uma reunião lá na MEG, o prefeito não estava presente, foi o Pedro Ivo. Lá na MEG que eles decidiram, os municípios têm que mandar embora. Então não foi o Ministério Público, né? Foi na MEG. A MEG, eu não sei para que serve a MEG para nós aqui. Tá vendo que está surgindo mais conversa. O município paga para ser sócio lá e, pelo contrário, está atrapalhando. Olha, porque eu... viu lá não, reúne a MEG e decide que os municípios têm que mandar embora. Eu sou da seguinte opinião, sabe, vereador? O que passou, acabou. Agora acabou, viu, presidente? Para mim acabou. Tipo assim, mandou embora. Agora o que nós vamos fazer daqui para frente? Qual que é o ato? Vamos tentar chegar no entendimento? Vai rever essa situação? Não vai? Vai manter a dispensa delas? Porque o que aconteceu agora já aconteceu, já acabou. A sofocaiada também já acabou. Vamos partir daqui para frente? Então, vamos fazer o quê? Vamos chamar o sindicato, o Sindeduc, os vereadores, o prefeito e convocar a secretária. Traz a secretária aqui. Vamos questioná-la. Porque, infelizmente, do jeito que está, a gente mata lá no pé do ninho o negócio. Entendeu? Vamos tentar chegar naquilo que realmente todo mundo está esperando. Porque o que não pode é disse que me disse. Porque o que já chegou para mim, acabou de chegar aqui no telefone, foi o seguinte, que foi dispensada porque vai contratar o pessoal do concurso. Sim, vão convocar todo mundo. É o que eu estou falando. Exatamente. Você está me entendendo? Inclusive, então, eu até frisei isso lá. O veto do presidencial, naquela ajuda aos municípios e aos estados, o concurso do dia 20 de março para trás, quem homologou está valendo. De 20 de março para cá não pode homologar. O nosso não foi homologado ainda. Exatamente, Eduardo. Exatamente. Exatamente. E está falando que vai contratar uma terceirizada igual a Elementar. Para. Senhor presidente, da minha parte é isso. O senhor me desculpa de ter extrapolado, tá? Mas eu estou por aqui com isso. E assim, sinceramente, não sei, né? Melhor, senhor presidente. Eu sempre falo que os gestores públicos, pessoa pública, para ter sucesso, tem que ter amor ao próximo e preocupar-se com as pessoas. Às vezes a pessoa fala tanto em Deus, é só na teoria, porque acaba praticando outras coisas. Por exemplo, segunda-feira, aquele projeto de lei do Zé Luiz lá, o prefeito vetou um projeto de lei para colocar salva-vidas nas piscinas, nas escolas, nos setores públicos, lugares públicos. Quer dizer, vetar um projeto que é para salvar vidas, isso prova que não tem amor em Deus. Temos o problema do trânsito aqui em São Sebastião do Paraíso, 45 cruzamentos sem placa pare. O prefeito sabe disso, acontecendo constantemente. Acidente de moto, de carro, e as pessoas, falta de amor ao próximo. E demitir as meninas também, sendo que tem recursos, quer dizer, são exemplos que não tem amor ao próximo nada. Depois dos discursos ficam falando que crê em Deus, que Deus nos abençoe, tem que abençoar praticando as coisas para as pessoas, para os servidores, para as contratadas, e esse é meu posicionamento, tem que praticar e fazer o bem para a sociedade. Então, é o seguinte, vou deixar bem claro que no momento não chegou nenhum ofício, não chegou nada na casa. Resumindo, não chegou nada, nenhuma medida provisória, não chegou nada. O que só chegou aqui mesmo foi só falando mal de nós. E quero pedir o apoio aos dois sindicatos. O Rio está ali, eu sei que com certeza vai apoiar os funcionários, os três. E do CISTO.
registro, depois você providencia. Não, tá bom, que fica o teu então, vocês defendem os funcionários fazendo favor. Não é discussão de sindicato. Então tá bom, quer resolver, resolve. Não, faz com a gente aqui mesmo, pronto. Depois a gente vê o que faz. Você me permite uma parte, ô presidente? Pode falar. Eu liguei para o prefeito agora. Expliquei para ele o que está acontecendo. Ele falou que recebe a Câmara lá quantas vezes precisar, mas para esse assunto não tem mais como. Ele falou, o Rildo já reuniu com ele hoje, ele falou, já explicou para o Rildo, está sabendo que está homologando. O Rildo explica, falou que o sindicato vai defender. Ó, deixa eu só acabar de... Ô Rildo, só um segundinho. O sindicato trabalha para defesa dos funcionários. Ô presidente, ele falou assim, Valdir, receba a Câmara aqui quantas vezes precisar, mas para esse assunto não resolve, já foi tomada a decisão. Agora é o seguinte, já está homologando o concurso também, vai chamar as pessoas, daqui 4 dias vai homologar, chamar as pessoas, e segundo o que o Marcelo falou, não sei quem falou aqui, da empresa, contrato a empresa, é o único caminho para readmitir. Tá vendo? Falou isso. Tá vendo como é que o discurso já está começando a mudar? O senhor pediu sindicato explicar? Não, pediu um apoio para o sindicato, né, os servidores. Qual foi então, Sim, Rildo? Então, mas assim, a última o que saber a foi a casa, que é a última conversa, saber, então? senhor. Só para a gente entender. Deixa eu recorrer aos Se meus... não tem o que conversar porque já foi decidido, a gente quer saber então o que Vamos lá. foi decidido. Encaminhamos vários ofícios, um deles a essa casa, 027. Ofício informa o 026 enviando para o Executivo, solicitando reunião entre Câmara, Prefeitura e Sindicato, para tratar sobre a medida provisória. Creio que o senhor deve ter recebido ele. Não recebemos nada na casa, acabei de falar. Não, o sindicato o senhor recebeu. Do sindicato? Sim. Não, eu fiz do sindicato que recebemos. Nós solicitamos o quê? Uma reunião, igual o vereador Valdir Solicitou, mas não falou o dia da reunião. Mas, não marcou nenhum dia da reunião. mas não é eu que marco a reunião entre Aí Câmara... eu fiquei sabendo que vocês tiveram reunião, vocês, o Executivo. Eu não tive reunião com o Executivo, eu tive uma conversa com o Pedro Ivo hoje. Presidente, uma parte, deixa eu só falar, existe uma questão seguinte. Só um instantinho, a só um ordem instantinho, que não vereador. é para convocar nenhum vereador que não é para participar de conselho, de reuniões que tiver. Eu pedi... Então, cuidado, presidente, aí eu na pedi questão isso. da fala. Não entendi, vereador Zé Luiz. Não entendi. Há algumas pessoas dizendo que em reuniões que tem interna junto com o prefeito, que a ordem que é para não participar vereador. Aí eu não sei se a questão relacionada a vereadores que ele considera como base, que eu entendo que não deva existir vereador como base nem como oposição. Deve existir sim vereador e ponto final. Vereador não foi nem para ser base, nem para ser oposição. Vereador foi para praticar as atribuições que são atribuídas a ele e nada a mais do que isso e nada a menos. Eu não tive uma reunião formal, eu tive uma conversa com o Pedro Ivo hoje pela manhã, porque como o Marcelo me ligou, não me lembro bem o horário, eu estava desde as 7 horas recebendo ligações aqui no meu celular. Certo? Todo mundo. Todos, né? E eu sou da seguinte opinião, o Valdir do Prado colocou muito bem. Eu sou da seguinte opinião, reunir, dialogar o máximo até o último instante, porque numa situação dessa, vocês não imaginam, eu creio que vocês devem ter recebido também, a quantidade de ligação que eu tenho recebido aqui, de pessoas, certo? Reclamando, dizendo, então eu acredito que o melhor caminho é sempre sentar, ouvir, dialogar e tentar resolver, porque no momento que nós estamos passando a nível mundial, a melhor opção agora é sentar para resolver o problema. Nós estamos vendo o que está acontecendo no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro. Estou dizendo não é em termos de pandemia, não, é em termos de posicionamento político, o que está acontecendo no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Minas Gerais, eu digo em termos de estado, nós não estamos tendo problema. Eu acho que nós devemos, nesse momento agora, os 10 vereadores, sindicato, professor Cício com a sua equipe, sentar, junto com a prefeitura, é claro, Ministério Público,
sentar nesse momento, pegar a lei que se tem, a lei que se diz lá, olhar para essas pessoas, esse trabalhador e trabalhadora, mãe e pai de família, olhar eles na questão humana. Muitos deles, além de estar de idade, têm problema de saúde, não tem condição, não tem outra renda. Entendi. Eu quero só... Só um instantinho, vereadora, só um instantinho. Eu vou terminar. O que nós devemos fazer agora é, todos nós, sentar e focar na solução. Tá bom, uma parte. A gente falou disso, o vereador Valdir do Prado disse que já tem uma resolução em relação a isso e que não tem conversa. Eu quero saber qual é a resolução. Ou então a gente está contraditório. Mas aí na você conversa. está perguntando o seguinte: eu ainda não estou prefeito de São Sebastião do Paraíso. Não, eu quero saber qual foi a resolução. Um dia poderei estar prefeito. Amém. Um dia poderei estar vereador, certo? Hoje estou presidente do sindicato. Agora, o que nós temos que olhar, gente, a nossa cidade ela precisa andar. Rildo, qual foi a conversa que o Valdir do Prado disse que agora já está determinado? A conversa e que que não você, tem conversa. que você mesmo sabe. Várias pessoas foram demitidas. As conversas que você mesmo sabe. Então vamos lá, está dizendo que o que foi decidido, elas serão demitidas e não tem revolta, é isso? Essa conversa eu não tive, se vai voltar ou não. Certo? Eu não tive essa conversa, de voltar ou não. A conversa que eu tive, conversei com o Pedro Ivo essa questão. Agora, se vai voltar ou não vai voltar... Qual é a conversa? Ele falou que não tem como voltar atrás. Falou Pronto. em alto e Isso. bom som. Agora, Isso que o Valdir reúne falou. com a Câmara, quantas vezes for preciso. Concordo. Esse assunto não adianta que não tem como voltar Tá bom, atrás. então o caso Esse das diálogo eu não professoras tive não tem com ele mais de resolução, é isso? Então nesse caso não adianta sentar para resolver. Um outro assunto sim, é isso? Essa palavra de que vai voltar ou não vai voltar, eu não tive essa conversa com o Pedro Ivo. A conversa que eu tive com ele, conversa muito franca, muito clara. Foi realizada essa rescisão. Agora, se vai voltar o pessoal, se não vai voltar, eu não tive essa conversa com ele. Isso aí. Eu acho que nós temos que ter a cautela de colocar palavras na boca de pessoas que não falou. Certo? Se me falar, tivesse falado, agora colocar a palavra na minha boca, o que ele falou para você? Ele não me falou isso. Eu não conversei esse assunto com ele. Ok. O assunto que eu conversei com ele foi sobre as rescisões. Exatamente. Exatamente. Convoca a secretária. Nós enviamos para a prefeitura, enviamos para essa casa... Olha, só um minuto, só. Um pedido de R$ 1.200, no caso se houvesse a medida provisória. Eu acho que Vossa Excelência, presidente, Vossa Excelência leu esse ofício. Eu não. Né? Eu não. O presidente Lisandro, eu creio que leu esse ofício. A prefeitura, em diálogo, não sei se chegou a ser publicado, tinha mencionado 600. Nós fizemos a nossa leitura inicial e enviamos para a Câmara e para a prefeitura R$ 1.200. E não me lembro, vereador Lisandro, de Vossa Excelência comentar algo sobre esse sentido, se seria uma opção ou não, mas nós mandamos para essa casa, mandamos para a prefeitura. Mas do município não chegou nada. Oi? O negócio ali é o seguinte, é o que nós vemos conversando desde de cima. Aí eles cortam de baixo para cima. Ali tem corte de cima para baixo. É igual lá, é igual esse bolo aqui, ó. Tá vendo esse bolo? Essa ali, ó, é essa fatia do bolo aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa. Lá tem corte isso aqui, ó. Olha os grandes. Os tamanhos grandes, isso aqui, ó. Que ganhou 5.500, R$6.000. Não é cortar fatinha igual cortaram de vocês, não. Isso é um absurdo. Estou fazendo. Isso é uma falta de respeito com ele, com esse povo. Isso é de chorar, senhor. Eu chorei cedo passando raiva disso. Está sentado nessa cadeira defendendo o povo, que resta para nós é isso aqui, ó. Então agora vai lá e corta a fatinha do bolo. Que é 100 mil, 150 mil. Então corta lá dos grandes. Corta do nosso, eu já falei isso, já cansei de falar. Senta e vamos conversar sobre isso. Mas não conversa, não. Gente, o que ela falou é verdade mesmo. Você falou a pura verdade. Nossa.
Eu vou só dar a única resposta que eu vou dar para vocês é esse aqui. Se ele não voltar atrás e não conversar e relatar, minha pauta não entra dentro da sessão, nunca mais dessa casa. Aí que eles entram na justiça. A pauta vai ser trancada a partir de segunda-feira. Pode vir o projeto que for. Ou reivindica a volta de vocês e senta e conversa de novo para ver, a pauta está trancada. Eu acho que não tem mais o que falar. Não tem, o senhor vai convocar a secretária? Permite, quero colocar em ofício, em plenário, para a convocação da Maria Hermínia, secretária de Educação, para segunda-feira, dia 8, que faça o ofício em plenário. Os contrários se manifestam. Senhor presidente, como eu defendo que o diálogo tem que ser até no último momento, faz um ofício em nome da casa para mandar essa medida dos 600, melhor do que nada para eles. Não, vamos, aí vamos fazer. A própria Maria Hermínia pode trazer, ela que é secretária, ela que traga. Não vai ter reunião, uai. Vamos mandar isso hoje. Faz, se eles não reivindicar atrás. Eu já convoquei primeiro, eu vou convocar a Maria Hermínia. Olha, está convocada a Maria Hermínia. Eu prefiro ver eles com 600 que nada. Esse é meu pensamento. Não, mas está convocada a secretária de Educação, ela pode vir com a medida. Manda ofício para mandar pedida provisória, ouça o plenário. Ela traz a medida. Ela traz a medida, a secretária. Senhor presidente, eu até acho, eu até estava comentando com o Valdir aqui, na pior das hipóteses, que cumpra então e manda essa medida provisória. De preferência que manda mais de 600, mas no mínimo então os 600 reais. Presidente. Não, então vamos fazer o seguinte, que ele manda a medida provisória, nós discutimos o valor, nós pode ser? Nós vamos presidente. Não vamos colocar o valor não, então que nós pedimos um ofício pedindo a medida provisória, mas sem valor. Sem valor. Não presidente. pode, senhor presidente, não pode. Presidente. Não pode. A competência é lá, nós não podemos. Senhor presidente. Mas você vem de lá, nossa. Senhor presidente. Seja a obrigação dele. Nós enviamos, eu quero repetir, nós enviamos para a prefeitura, enviamos para essa casa um pedido que, havendo essa medida provisória, seja de R$ 1.200. R$ 1.200. Tem que ficar claro, presidente, senhor presidente, que é iniciativa do porque senão não adianta Executivo. nada, vereador. Nós estamos aqui reunidos sem sair com alguma coisa, entendeu? Concreta. Pelo menos tentar trazer essa medida provisória, já que pregaram que O senhor ouça o plenário e envia o ofício. Se não atender, nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos fechar a questão aqui nos 600, depois discute. Fecha essa questão, gente, pelo menos para sair com a esperança daqui. Mas vai sair, com certeza. Eu não mando que não põe em pauta. Eu coloco o ofício em plenário, os contrários se manifestam. Presidente. Aprovado, viu, Valdir? Presidente, pela ordem. Sugestão que encaminhasse o ofício de acordo com o valor que o próprio sindicato discutiu, que é de 1.200, para que ele encaminhe conforme o ofício do SEMPRE. Vereador. Porque se eles tiveram reunião, porque o SEMPRE representa os servidores públicos. Nessa reunião, vereador, me desculpa, nós não tratamos essa situação de medida provisória, isso aí foi ofício. Deixar bem claro. Nessa reunião que nós tivemos com o Pedro Ivo, nós não tratamos sobre medida provisória. Vereador, vamos fechar a questão. Eu acabei de falar para Vossa Excelência. 600. Não, tranquilo. Vamos garantir. Não vamos exigir 1.200, não, que não vem. Vamos garantir pelo menos 600. E melhor do que nada. E trabalha-se o restante depois. Aproxima-se. Então, presidente, que encaminhe um ofício solicitando de R$ 1.000. Pronto. Viu? Solicitando que encaminhe um ofício, que ele encaminhe uma medida provisória de R$ 1.000, pelo menos dê para eles ter o sustento dentro de casa. Marca que eu vou. Eu acho que, é olha, muito pouco. Foi falado aqui que a última instância, diálogo não tem instância. Vamos tentar. Não custa mandar. Sim. Vamos, eles estão aqui presenciando, vamos fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que eles vão preferir os 600 que nada, ajuda. O momento é isso. Eu estou com preocupação. Ofícios, o povo aí que não está usando bem esses 600 do governo federal, vai fazer falta para frente para alimentação. Nós sabemos aí que o pessoal está gastando meio sem noção. Presidente, eu só peço que coloque o meu ofício também e encaminhe os dois ofícios, de 600 e de 1.000. Aí ele acata o de 600. Sabe o que ele vai fazer com os ofícios de vocês? Vai rasgar.
tem que sentar com ele e ele mandar a medida provisória para cá, a gente vota, poxa. Para com isso. Eu falei, mano. Entendeu? Ele vai pegar o ofício, vai olhar o ofício. Que ofício escambau? Nós já Vereador. trocentos ofícios e ele não respondeu nenhum. Vereador. Vai lá e manda o projeto para que a gente aprove Vereador, segunda-feira. se sair em nome da casa, já chega lá uma coisa que já está coesa, fica mais fácil de entender, vereador. Pensa bem, se em nome da casa, é que todo mundo concorda com 600, melhor do que nada. Todo mundo concorda, manda o projeto de lei. Então faz ofício em nome da casa. Manda medida larga provisória. de conversa de 1.000, 1.200. É, mas aí depois você vai entender o porquê do motivo de ofício. Depois você entende o motivo. Presidente, só, Rildo, gostaria de manifestar aqui em relação à minha luta e a minha posição é para que continue da forma que está. É inadmissível. Nesse período de pandemia, é isso que nós estamos preconizando. Nós 600 reais. Por exemplo, é como se diz, a minha posição é essa, para que mantenha a posição que os funcionários aí que prestam relevante serviço para a nossa população permaneçam da forma que estão. Que não haja suspensão e nem exoneração. Você permite uma parte, vereador? Eu questionei isso. Mas com o negócio agora de ter homologado o concurso, a promotora fechou questão que não quer mais nem um mês pagando contratado sem estar trabalhando. Cadê esse documento da promotora? Isso o prefeito falou. Cadê o documento da promotora? Eu também já questionei. Se a promotora chama aqui a gente para dar dinheiro para Santa Casa, o bom é que ficasse todo mundo trabalhando e recebendo. A gente para discutir sobre o assunto? Exatamente, ela é humana, exatamente, é disso que a gente está falando. Acima de tudo, ela é mulher, ela vai ter a compreensão de que essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, o mínimo que nós podemos fazer para elas é lutar por elas. O mínimo, certo? Então eu acho que não está errado nem de jogar promotor. Eu acredito que o promotor não está nem sabendo disso. Entendeu? Só que é o seguinte, se estiver sabendo, vamos marcar uma reunião com ela. Ela não chamou nós aqui para dar o dinheiro para Santa Casa? Nossa, senhor presidente. Você lembra dessa consulta da cirurgia eletiva? Não então, marcou para ajudar na cirurgia? Então vamos ajudar. O momento é difícil, o momento é complicado. Vamos ajudar as pessoas aí. Senhor presidente. É o que eu falei, corta. A parte, vereador. Nesse momento, a nossa maior preocupação. Outra coisa, falta essas 6 pessoas meses estão para acabar trabalhando, o ano, que não tem nada para receber, não tem nada para receber. Então eu acredito que lei agora, pegar a letra preta num papel branco, não é o momento. É o momento agora de usar a humanidade, olhar essa situação, olhar essas pessoas que nesse momento mais difícil, nós temos que olhar por eles agora, porque sacrifício todos vão ter que fazer, mas não é só o trabalhador que tem que fazer sacrifício, não. Não é só o trabalhador, todos nós, a administração também tem que fazer o sacrifício. Ô Rildo, pois não? Permite? Sim, senhor. Sabe por que eu defendo a gente caminhar na mesma linha? Sim. Vocês viram o que um homem sozinho fez nos Estados Unidos? Um cara sozinho causou uma revolução no país, pisou no pescoço do rapaz lá, matou o negro lá. Então, uma revolução no país, um sozinho. Então, vamos todo mundo junto, manda esse ofício. Vamos nesse primeiro momento para mandar os 600. Quem sabe sensibiliza lá e vem de 700. Nós podemos conseguir mais. Quero pelo menos garantir 600. Esse é o momento. Melhor do que nada. Esse é o meu posicionamento. Concordo, vereador. Da convocação, eu acredito que tem que ser encaminhado, inclusive, os três ofícios, que é o que eu falei de 1.000 e o outro que eu quero assinar, se o vereador Sérgio entendeu, eu quero assinar, inclusive, junto com ele, a proposta que ele fez, que para mim é a mais correta, a mais digna, a mais sensata neste momento. Então o ofício que é dele dos 600, o de 1.000 e quem está de atestado? Não entendi. E quem está de atestado? E aí, vai exonerar também? Atestado como? De atestado médico. Atestado pelo Covid, o grupo de não, risco? Não, atestado médico, está doente. Não pode ser mandado embora durante o atestado. Não, pode. O senhor é advogado, o senhor sabe melhor que eu. Hã? O senhor é advogado, o senhor sabe melhor. Aquele que tiver atestado, que não seja grupo de risco, ele não pode ser dispensado. A informação é que essas pessoas também estão sendo exoneradas. Está aqui, ó. Grupo de risco, o que nós temos que atentar agora, gente, mandar 3 ofícios, 4 ofícios, 10 ofícios não vai resolver. Que nós temos que alinhar o negócio, que nós temos que olhar agora, porque daqui um mês as contas vão chegar na casa deles. Vai chegar na casa deles, e aí? Eu ainda continuo defendendo um ofício só, com os dizeres do vereador Serginho.
Se o prefeito tiver condição de manter, é o melhor. Se ainda não tiver, que mande o de 600. Vamos garantir 600 para eles, é melhor do que nada. Trabalha-se, desculpa, vereador, se envia-se os 600, a posição do sindicato é 1.200, se trabalhando para garantir isso. Agora, se a opção do vereador Sérgio, ela se manter, se for viável manter, é melhor para todos nós. O que nós não podemos, pelo amor de Deus, o que nós não podemos agora é ficarmos, me desculpa a expressão, numa batalha, num conflito. Peraí, eles têm conta para pagar. Discutir responsabilidade e não chegar neles não resolve. Não adianta, gente, me desculpa. Eu sei que esse ano pode ser um ano propício para muita coisa, só que eu não estou preocupado com isso, não. Daqui um mês vai chegar a conta de água e luz, vai chegar a falta de alimento. Então, esse ano é um ano propício para alguma coisa, vamos abrir mão desse ano propício para alguma coisa, vamos pensar algo prático. Se juntarmos os 10 vereadores, sindicato, professor Cícero, prefeitura e, se possível, for o Ministério Público, nós chegamos a uma conclusão. Nós somos aqui homens e mulheres de bem. Nós não somos terroristas. Nós somos homens e mulheres de bem. E nós podemos resolver isso. Essa é a posição do sindicato, do Sempre e Sudoeste. Nós podemos resolver essa situação. Agora, para isso, nós temos que os 10 vereadores, sindicato, professor Cícero e Ministério Público, reunir, sentar. Olha, se nós não conseguirmos resolver isso, me desculpe. Nós não valemos um vintém do que nós recebemos. Essa é a minha posição. Não valemos um vintém do que recebemos. Ok, pronto, vamos encerrar aqui. Eu coloco os ofícios em plenário, os contrários se manifestam. Então vai ser feito 3 ofícios. Baixar o salário da vice-prefeita também, que está lá, que nunca lá vai, né? Dá para pagar bastante o salário, 10 mil que ela ganha. Nada mais a declarar. A convocação vai ser feita? Já fiz a convocação, já. Nada mais a declarar. Fica encerrada a nossa sessão. Absurdo.